Olá, terceiro ano. Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje nós iremos estudar sobre as representações do espaço, a primeira parte. Hoje vamos conhecer imagens por satélite, fotografias e croquis. No mundo em que vivemos, as tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais desenvolvidas, possibilitando que a coleta e o processamento de dados do espaço geográfico sejam cada vez mais precisos. Existem diversas formas de representar o espaço geográfico, como o uso de fotografias aéreas, imagens captadas por satélites, mapas digitais, sistema de posicionamento global, que é o GPS, e muitos outros. Nesta aula de hoje, aprenderemos sobre as imagens que são capturadas por satélites, fotografias e croquis. Vamos aprender. Imagens por satélite. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética em outubro de 1957. Mas a sua função não era só de observar a superfície da Terra, mas também transmitir sinais de rádio, que podia ser sintonizado pelas pessoas na Terra. Esse satélite auxiliou muito os estudos aeroespaciais até que, em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, um cosmonauta russo, se tornou o primeiro ser humano a observar a Terra do espaço sideral. O primeiro satélite de observação da superfície terrestre foi lançado 11 anos depois da viagem aeroespacial do cosmonauta russo, que foi em 1972. Esse foi o primeiro satélite da série Landsat, capaz de rastrear permanentemente a superfície do nosso planeta. Depois dele, diversos outros foram lançados ao longo da história. O sétimo satélite da série Landsat foi lançado em 1999 e em 2013 ainda funcionava. O Landsat 8, que é esse que você está vendo na imagem, foi lançado em 2013 e ainda se encontra em operação, ou seja, ainda está no espaço sideral. As imagens feitas por satélites são convertidas em dados numéricos e enviadas a uma estação que fica na Terra. Essa estação processa esses dados em computadores e reproduzem essas imagens digitais da superfície do planeta. Você já assistiu a previsão do tempo na televisão? Essas previsões elas são feitas a partir de dados obtidos por meio de imagens de satélites. Essa imagem que você está vendo está mostrando o registro de furacões que foi captado por imagens de satélite. Fotografias aéreas. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas a partir do uso de balões, ainda no século XIX. No entanto, a partir da Primeira Guerra Mundial, foram utilizados aviões. Nessa época, os interesses eram puramente militares, mas o uso e aperfeiçoamento dessa técnica fez com que houvesse um grande avanço das fotografias aéreas. Hoje em dia, são utilizados aviões ou até mesmo drones para fazer esse tipo de registro. Essa imagem é através de uma fotografia tirada de forma aérea de um estádio de futebol e seus arredores. E esse é um drone carregando uma câmera digital para fotografar. O croquis. O croquis ele é um desenho, um esboço de algo que se queira representar em uma folha de papel. O croquis ele não segue regras formais de desenhos ou técnicas muito elaboradas, além de não precisar de nenhum material específico para ser feito. Ele é utilizado em diversas áreas, por exemplo, na moda, como o estilista que faz o esboço de suas peças antes de tirar qualquer medida ou ter algum rigor. Por exemplo, nessa imagem, o estilista desenhou vários modelos de roupas com vários tipos de tecidos diferentes, sem precisar tirar a medida do cliente. Isso é um desenho e esse desenho é chamado de croquis. Então, o croquis pode ser usado na moda. Pode ser usado também o croquis geograficamente para a representação espacial de um mapa ou de uma paisagem,
como no caso dessa imagem, está representando um croquis de um lote rural, ou seja, de um terreno, de um espaço de terra. O croquis também pode ser usado para ambientes, como no caso o esboço, o desenho da parte de dentro de um banheiro, como nessa imagem que vocês estão observando. E agora, para finalizar, vamos marcar as páginas 7, 8 e 9 do nosso livro e responder com muita atenção. Até a próxima aula.